Senhora Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, no dia 14 de novembro há um facto histórico na Europa. Portugal, Espanha, Grécia e também em outros países realiza-se uma greve geral contra as políticas de austeridade da União Europeia, contra o tempo atual da Europa, contra o regime de Merkel em vigor. Isso é um facto inédito, nunca tinha acontecido na história europeia haver uma presença e um entrelaçamento de uma greve geral em Portugal, de uma greve geral em Espanha, de uma greve geral na Grécia. Porquê? Porque esses países se sentem resgatados? Não, porque esses países se sentem reféns. Sentem-se reféns destas políticas que vêm demolindo o Estado Social, as conquistas históricas dos trabalhadores, as condições para o desenvolvimento, para o crescimento, para o emprego, para que os seus países sejam países solidários, sejam países de justiça social. É esse retrocesso de políticas, é esse retrocesso de civilização, é esse retrocesso de níveis sociais que arrasta estes países cada vez mais para o conflito, para a luta e para uma luta, essa sim, para poder resgatar horizontes, projeto político, projeto nacional e até projeto europeu. Sim, o Conselho Europeu vai ter que olhar para ver que há greves gerais conjuntas na Europa, que há novos atores na Europa, que há quem não se limita a aceitar passivamente o Tratado Orçamental, que há quem não se limita a assistir passivamente à demolição do Estado Social, à demolição de qualquer hipótese de igualdade de oportunidades, de progresso social na Europa. Sim, porque há quem na Europa seja novo ator e queira impedir que haja uma competitividade feita pela asiatização dos níveis de vida na Europa e dos direitos sociais. Não, nós não queremos os direitos sociais da China, do Singapura, da Coreia do Sul ou outros quaisquer. Nós queremos os direitos sociais que foram conquistados na Europa do pós-guerra, do pós-ditaduras de vários países do sul da Europa. É essa aspiração que se confronta cada vez mais com esta Europa antidemocrática, com esta Europa do diretório, com esta Europa de políticas de recessão, políticas de contração de direitos. Sr. Primeiro-Ministro, nós não escapamos, não somos a exceção, pelo contrário, somos a austeridade agravada e uma austeridade sem fim, uma austeridade sem qualquer horizonte. Ontem aqui chamámos a atenção mais uma vez, é necessário na Europa defender por todos os meios que a capacidade de empréstimo aos Estados seja aquela que neste momento pratica o Banco Central Europeu em relação à banca privada. E isso é não só uma condição de mínimo de igualdade, uma preparação de algum tipo de mutualização da dívida pública, absolutamente essencial para não deixar implodir o euro como moeda corrente, mas também é uma exigência absolutamente necessária para impedir o abuso, para impedir a usura, para impedir a agiotagem. Denunciámos ontem aqui mais uma vez que Portugal, os portugueses estão a pagar juros para a recapitalização da banca privada e, ao mesmo tempo, a banca privada está a financiar-se no Banco Central Europeu para comprar dívida pública portuguesa e tem vindo a comprá-la crescentemente. Os portugueses, os contribuintes, estão a pagar por dois carrinhos, como sei dizer-se, não só prestando recapitalização direta, como vindo a pagar os juros altíssimos que a banca privada está a cobrar nos leilões de dívida pública portuguesa. Isto é verdadeiramente inaceitável. Isto é o despesismo do governo atual. Isto é realmente a promiscuidade entre o plano de salvação dos bancos e aquilo que é a propaganda pública de que estamos a tentar salvar o país. Não, o que há aqui é um plano de recapitalização direta e indireta da banca, do setor financeiro, e é isso que nós temos contrastado. Não, Sr. Primeiro-Ministro, não é um preconceito contra a banca, não é qualquer coisa que tenha a ver com qualquer motivação ideológica primária. Não, é realmente, são os vencedores da situação. Se há vencidos é o povo português, os vencedores estão realmente no setor financeiro. Essa realidade escapou completamente
ao PowerPoint do Sr. Deputado Miguel Frasquilho, escapa completamente à verdade oficial das bancadas da maioria, mas essa é a realidade que se vai impor. E o povo que protesta nas ruas tem que saber da agiotagem da Banca Nacional, tem que saber das suas responsabilidades no caos económico em que nos encontramos. Sr. Primeiro-Ministro, nós temos as PPPs, que são 2 ou 3 BPNs, nós temos privatizações ruinosas para o Estado. Tudo isso é responsabilidade política na criação da atual situação de dívida e deslizamento do déficit. E faça isso, como é que aparece aqui no meio de um orçamento de recessão, desemprego, despedimentos, confisco de salários e pensões, cortes drásticos em serviços públicos, aumento enorme de impostos, de toda a categoria de impostos. Como é que no meio disto tudo aparece uma discussão um pouco gongórica de alteração, de refundação do memorando com a Troika? Não se percebe bem porque o debate, uns entendem e mal que o memorando original, aquele que não teve ainda atualizações, esse sim permitiria algum crescimento, coisa que é difícil de explicar, porque o memorando é ele em si recessivo e é ele em si condenatório da circunstância em que nos encontramos. Mas não era bem essa a proposta do Governo. A proposta do Governo, onde nós já tínhamos um memorando 5 vezes revisto e 5 vezes piorado, a proposta do Governo é, na verdade, uma outra. É de que aquilo que no memorando aparece como eventualmente um corte temporário seja transformado numa filosofia de cortes permanentes. Ou seja, é para cortar de vez. É para cortar de vez nos serviços públicos, é para cortar de vez nos níveis salariais da função pública, é para cortar de vez nos níveis das pensões e das prestações sociais, e querem-nos fazer crer que isso é uma inevitabilidade e que isso decorre do memorando ou de qualquer imposição da Troika. Não, isso decorre exatamente do caminhar desta política de austeridade e da responsabilidade própria deste Governo, do PSD e do CDS. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, nós não queremos um Estado social pigmeu, não queremos diminuir as conquistas da sociedade portuguesa, as conquistas daqueles que trilharam o 25 de Abril e fizeram uma democracia política moderna em Portugal. Recusamos o bafio, recusamos o regresso ao passado, recusamos esta ideologia conservadora que nos querem impor para retroceder e para diminuir a igualdade entre os portugueses e a capacidade de lutar pela justiça social. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, a animosidade constante do Governo em relação ao Tribunal Constitucional não esconde apenas uma incomodidade, porque o Tribunal Constitucional pode inviabilizar algumas medidas do Governo. É bem mais sério e bem mais grave. Esconde um conflito com o regime democrático, esconde um conflito com aquilo que são as competências do Tribunal Constitucional, ou seja, a defesa da ordem constitucional atualmente existente. É o Governo que não se conforma com a Constituição, é o Governo que está em conflito permanente com a Constituição e, portanto, hoje, quando querem desmantelar o Estado Social, estão a abrir um conflito de regime e esse conflito de regime seguramente terá uma resposta popular, terá uma resposta nacional. Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, a censura a este Governo nesta Câmara pode ser minoritária, mas podem ter em atenção que ela já hoje é maioritária nas ruas. Nas ruas ela é francamente maioritária. Assistimos aqui, e para também enorme perplexidade dos nossos concidadãos e concidadãs, a um Governo resignado, a um Governo de más notícias, a um Governo de afundamento nacional, em que, pasme-se, um partido está no Governo por devoção e o outro por obrigação. Pois nós aqui acho que devemos dizer a uns e a outros que não precisamos, dispensamos perfeitamente quer a devoção de uns, quer a obrigação de outros.